pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Dia a Dia de Tuvidor. Chegou mais um produto aqui pra gente, dessa vez foi o irmão do monitor, digamos assim, né, que é da mesma fabricante, da iTech Eletrônicos, que mandou aqui pra gente mais um produto que eu quero apresentar para vocês, como eu sempre faço aqui, com qualquer produto que chega aqui pra gente. Dessa vez chegou aqui pra gente o TempView, o irmão do monitor, digamos assim, que ele tem como principal função estar monitorando umidade e temperatura através de uma tela aqui, de um display, certo? Que é essa telinha aqui. Ele já acompanha o sensor de temperatura e umidade, onde a gente conecta ele para poder estar fazendo a leitura, né, da temperatura e umidade. Olha só aqui. Vamos abrir agora aqui o TempView. Tá aqui o TempView, vamos tirar aqui o plástico dele. Olha só, ele vem com o corpo todo em metal. Aqui na parte traseira dele tem essa perfuração para a gente estar colocando ele na parede, alguma superfície plana assim, né? Para ele estar exibindo a temperatura e a umidade aqui nessa telinha. Aqui na parte traseira dele, ó, tem o botão, o down e o up, né, para subir e descer, e o enter para a gente estar fazendo as configurações dele. E aqui também tem alguns bordos aqui com algumas entradas. Eu vou tirar aqui para a gente até inclusive estar ligando ele. Bom pessoal, eu tirei a tampinha protetora aqui dos bornes, né? Ele vem com uma entrada aqui para uma fonte externa. Também tem um bornezinho aqui, caso você tenha, no local você for colocar o seu POP, na sua sala de servidores, onde você precisa monitorar, tiver uma fonte que possa variar de 12 a 60 volts, você pode também estar alimentando ele através desse borne. E aqui tem esses conectores aqui do S-Temp, né, do sensor de temperatura e umidade. A gente conecta aqui, que é esse carinha aqui, ó. Vamos deixar até conectado logo. Deixa eu ver aqui. Pronto, ó, simples assim, ó. Aqui eu já faço a leitura também. Ele também pode ser essa perfuração para estar fixando ele lá do lado, se você for colocar lá, certo? Tem essa saída aqui também RS485 para comunicação mais para frente com outros dispositivos. E aqui tem uma entrada de contato cedo para relé, onde eu consigo estar colocando também uma sirene, até porque a gente configura aqui os valores tanto de temperatura quanto de umidade, seja lá baixa ou alta, para a gente estar monitorando. E quando ele alcançar esses valores, ele vai aparecer aqui na frente um LED vermelho com uns bips sonoros também. Mas se a gente precisar estar elevando esses alarmes, né, para que a gente escute mais de longe, a gente consegue colocar aqui nessa entradinha de contato seco uma sirene, algo que alarme. Ele também a gente consegue fazer essa função aqui, certo? Eu também quero aqui falar um pouco das características deles, que já vem aqui no próprio manual de instruções, né? Que a tensão dele é de 12 a 60 volts, né? Caso você tenha outra fonte aí DC que seja de 24 volts, 48, você consegue também estar conectando ele. Ele tem uma saída isolada para indicação de alarme por contato seco, que é a sirenezinha externa. Uma entrada de sensor de temperatura e umidade, iTech, o IT20, que é esse aqui, né, que conectei agora há pouco. E ele também tem um alarme sonoro via bips, que já vem dele mesmo. Ele tem um display de 3 dígitos e 7 segmentos e 3 polegadas, né? Ele possui 3 polegadas, ele é até um pouco grande para melhorar a visibilidade e também, como é que eu posso falar? Deixar o ambiente esteticamente mais bonito, porque digamos que tem um POP, na entrada do POP passa várias pessoas e ele já pode ficar lá na porta, lá exibindo a temperatura, umidade e até os alertas também, já dá até um up no ambiente, né? Ele tem um indicador de leitura e umidade. Umidade é o símbolo de porcentagem, temperatura grau Celsius. Ele possui 3 botões para configurações aqui na parte lateral, né? Para cima, para baixo e o enter. Ele tem 2 suportes de fixação na parte traseira dele, esses dois aqui, para a gente estar fixando ele. Ele tem um monitoramento de tensão do banco de baterias. Isso aí não vi ainda, eu vou até procurar ver como é que faz. E tem uma porta de comunicação RS485 que pode se comunicar com outros equipamentos mais para frente. Mas ele também só está disponível apenas no modelo TP
V10 ou superior. Agora aqui vamos, deixa eu conectar aqui mais uma vez o sensor aqui, ó, bem fácil, ó, olha só como é fácil de conectar ele. Pronto. Já instalei no sensor de temperatura e umidade. Eu vou colocar aqui, vou ligar ele numa fonte de 12 volts, uma fonte comum aqui. Ele vai iniciar aqui. Olha só que bonito, ó. Pronto, aqui ele está falando que está com 25,9 graus Celsius e a umidade é 52,5. Veja bem que temperatura graus Celsius e umidade porcentagem. E aqui no canto ele dá também um alertazinho aqui visual, né? Caso alcance as temperaturas, a umidade não é o range que a gente definir da temperatura e umidade, ele vai bipar e vai mostrar aqui também no visor. E aqui ele está mostrando, galera, as 3 casas que eu falei, né? Ele faz essa leitura e a gente consegue fazer as configurações aqui para ele alarmar tanto na temperatura quanto na umidade. Eu consigo definir um valor mínimo, e um máximo, que ele fique dentro daquele range. Se a temperatura baixar ou aumentar, né, passar do que a gente definiu aqui, ele vai dar um alarme sonoro aqui ou na sirene, se a gente colocar aqui no contato cedo. Mesma coisa na umidade, a gente configura lá o range, caso ele alcance a umidade maior do que a gente definiu ou menor do que a gente definiu, ele também vai emitir esses alertas. E para a gente fazer essa configuração aqui é muito fácil também, para estar definindo aí o range, né, a temperatura mínima e máxima para ele estar monitorando e dar um alerta caso ele alcance os valores. A gente aperta aqui, ó, no botão na lateral de para cima e para baixo por 5 segundos e ele entra em modo de configuração. Configuração, pronto. L, a temperatura mínima que eu defino em graus Celsius aqui, ó. Posso definir que a temperatura mínima que ele deverá atingir vamos botar aqui 16 graus. Aí no botão Enter aqui eu já mudo para o próximo, que é o H, a temperatura máxima. Vamos colocar aqui 27. Se ele baixar a temperatura a menos de 16 graus ou maior que 27 graus, ele vai alarmar. Deixa eu entrar aqui no modo da configuração. Aí agora a gente vai para a umidade. Vamos lá, navegando. Pronto. Aí entrou aqui no símbolo de umidade. Umidade mínima, a gente aqui define, vamos definir aqui um valor de exemplo 65 e a máxima 94, vamos definir aqui em 80. Pronto. Então se ele atingir esses valores, ele vai nos informar através de alertas. Mas só que isso aqui pode variar muito dos equipamentos que você vai estar monitorando, não só um pouco, mas sala de servidores, sala de monitoramento também. Aí vai de acordo com a temperatura dos dispositivos que você quer monitorar. Tem que levar em consideração isso para poder ser configurado da maneira correta e que eles trabalhem na temperatura e umidade correta também, para que você não tenha prejuízo, até porque são equipamentos muito caros, geralmente, né? E a gente tem que estar sempre atento às temperaturas, beleza? A minha ideia aqui é colocar o Temp View ali, porque aqui em cima, tem o primeiro andar, fica um dos nossos focos. Aí eu quero colocar o sensor de temperatura e umidade lá. E como aqui sempre tem gente, aqui todos os dias, a gente está sempre monitorando aqui as LTs, suítes, sorteadores, a gente vai monitorar também a temperatura e umidade do popzinho aqui de cima. Só que a gente vai ter que fazer uma emenda aqui no cabo, lá para cá. O recomendado é que esse cabo aqui tem até 3 metros, mas eu acho que tem 5, 6 metros daqui para lá, no duto que já sobe aqui. Aí eu vou fazer essa emenda, não é recomendado, mas eu já vou pôr minha conta em risco, né? Para a gente estar monitorando daqui diretamente do NOC. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês lá em cima, depois eu vou colocar o sensor de temperatura e umidade. Pessoal, quero dar uma pausa aqui no vídeo e falar um pouco de estabilidade e segurança de rede. E abrir aqui um parêntese muito importante.
A Sage Network é o nosso maior parceiro especialista nisso. Para você ter uma ideia, eles protegem mais de 20% da internet brasileira contra ataques de DDoS. E não para por aí. A Sage também oferece consultoria técnica de verdade, com especialistas que acessam a sua rede, ajustam o que for preciso e deixam tudo pronto para entregar a melhor qualidade para o seu cliente. E se você quer parar de apagar incêndio e começar a prevenir problemas de verdade, dá uma olhada no link na descrição ou escaneie o QR Code ao lado. Pessoal, antes de eu ir lá para cima, colocar o sensor lá dentro do POP, eu vou demonstrar aqui para vocês, simular, né, um alarme. Vocês podem ver que tem as 3 casas aqui, chão estática, a porcentagem da umidade está estático e o grau Celsius também. Ele dá um alerta, né, o visual e o sonoro. Quando ele alcança, ele também fica piscando. Como ele está tudo certinho dentro do range que eu configurei, tá beleza, né? Vamos lá, eu vou entrar em modo de configuração. Eu acho que eu defini a temperatura máxima em 27. Pronto. Aqui tá dando 26, parece uma coisa assim, não foi? Vamos lá. Deixa eu botar aqui para 23, que ele já ultrapassou. A temperatura ambiente ultrapassou o que eu definia. Ele já deu alerta. Ele começa a piscar. Ficou esse LEDzinho aqui aceso. E ele começou a bipar também. Como o sensor de umidade está dentro do range que eu defini, ele está estático. Mas tem um alerta. Quando chega no grau Celsius, ele também dá o bip. Eu vou fazer agora a mesma coisa da umidade. Vamos lá, eu vou diminuir os valores. Aqui, pronto. Deixa eu... Ele está 51, é? Acho que era 52. Bom, deixa eu ver se ele vai alarmar agora. Pronto. Tá vendo? A mesma coisa. Aí tá alarmando o grau Celsius e a umidade também. Aí a gente vai lá pra cima colocar o sensor e deixar ele bonitinho ali. Bom, gente, o POP que a gente vai estar monitorando a umidade e temperatura vai ser esse aqui, como vocês já bem conhecem, né? Eu cortei aqui o cabo do sensor, fiz uma emenda lá para baixo. Eu fixei ele aqui, ó. Como ele tem aquela perfuração, eu já coloquei ele aqui na pouca gaiola para estar fazendo o monitoramento. De lá de baixo é que eu vou estar fazendo a leitura. Olha só, ficou discreto e não ocupa espaço também, não atrapalha em nada. Aí vamos fazer agora a parte lá do NOC. Então, pessoal, ficou aqui, ó. Eu ia colocar ele mais em cima, só que eu pretendo colocar uma TV aqui em cima, eu já deixei ele ali, até porque o cabo está vindo aqui pelo dutozinho, fica mais curto, não fica aparecendo. Então, na minha opinião, ficou bom. Deixa assim pra vocês verem, olha só que bacana. A gente consegue ver agora a temperatura e a umidade do nosso POP. Essa é a ideia do Temp View. E se atingir os valores que eu defini ali, ele vai alarmar pra gente, né? Ficar ciente que tem algo de errado, de acordo com o que configuramos, para nos alertar. É isso aí, ó. Top de linha. Recomendo muito. Você está colocando aí no seu POP.